já que eu vou conduzir as perguntas, também eu queria aproveitar aqui e me inscrever em primeiro lugar. Uma atitude bastante, enfim, atitude nada elegante, mas eu vou aproveitar aqui. E, na verdade, fazer um esquenta aqui para o debate, na verdade, né? Dois aspectos bastante pontuais, né? Assim, poderíamos discutir vários elementos, vários aspectos das falas de vocês, mas eu queria destacar dois. Bom, para a Cristiane, você falou dois pontos particularmente me chamaram a atenção quando você descreve esse rol de filmes e analisa esse rol de filmes e as tendências e os diálogos que eles têm com a matéria histórica, vamos dizer. Primeiro, que você fala em trauma. Eles enfrentam determinado trauma. Essa é uma figura, né, teórica, que vem da psicanálise, que é muito utilizada para se pensar o enfrentamento cultural, né, político, em relação às ditaduras e aos seus efeitos, e às violências políticas como um todo. Esse é um primeiro ponto. E depois você também fala da questão de uma história oficial, que seria, vamos dizer assim, a gente podia fazer a ligação dos dois pontos, uma espécie de pedra tumular sobre a verdade efetiva, sobre a experiência efetiva da sociedade, que, portanto, produz um trauma, à medida em que impede uma narrativa, né, vamos dizer, catártica, uma narrativa, né, que dê conta da efetiva experiência da violência, enfim, da repressão. Agora, eu tenho trabalhado, coincidentemente agora com o tema da memória no meu projeto atual do CNPq, e eu estou desenvolvendo uma hipótese que, obviamente, está sob teste, né, está muito inicial. Eu queria também aproveitar e colocar em discussão aqui. Primeiro, uma primeira hipótese que eu trabalho é que não há propriamente uma história oficial sobre a ditadura brasileira, e sim uma memória hegemônica. E uma memória hegemônica que, paradoxalmente, é uma memória crítica à ditadura, né? Eu mesmo estou muito convencido se isso vale para hoje em dia, ou seja, para os anos 2000. Acho que essa memória hegemônica entrou em crise, enfim, por vários motivos, né? Está sendo rediscutida, revisada, tal. Mas ela é relativamente, eu tenho uma certeza que ela é válida pelo menos até a virada do século, e que é uma memória hegemônica que é produto de elementos, vamos dizer assim, da esquerda, sobretudo da esquerda comunista, Partido Comunista Brasileiro, com liberais que romperam com o regime. Quer dizer, é uma coisa meio estranha. Eu reconheço isso, mas me parece que o cinema dialoga muito com essa memória hegemônica, né? Um dos elementos dessa memória hegemônica é tratar o guerrilheiro como um herói, mas um herói equivocado. E um pouco essa expiação que ele sofre nos filmes, isolamento, a violência física, a incompreensão da sociedade, um pouco, eu diria que talvez seja uma homologia dessa... Então, eu queria a tua opinião sobre isso. Segundo a questão do trauma, aí é muito pontual, bem uma pergunta mais provocativa, também não tem uma resposta, mas é mais uma provocação, assim, no sentido da gente pensar junto. A questão da figura do torturador nesses filmes não estaria mais para um tabu do que para um trauma, para a gente pensar numa outra figura freudiana, né? Ou seja, é muito difícil falar do torturador, né? Então, claro, há o trauma da violência, mas falar do torturador do ponto de vista político, né, sem recorrer à figura fácil da vilanização. Eu não estou aqui discutindo, o torturador é um monstro, é um vilão, isso a gente tem todos os elementos para trabalhar isso, né? Mas tem um problema político que, ao vilanizar a tortura, você esconde, que é a ditadura, a estrutura política, são aqueles que foram coniventes com tudo aquilo, os interesses mais amplos, né? Então, é muito fácil você figurar o mal, né, no torturador. Como dizer que o nazismo foi monstruosidade, foi loucura, quer dizer, você esvazia politicamente, né? Então, eu queria saber se é mais uma conversa, tabu ou trauma. E para a Rosane também, aí é mais... quando você fala que está desenvolvendo um conceito de filme político, né, diferente, enfim, do que é apresentado pela Cristiane, mas o que eu achei interessante é que, salvo engano da minha parte, eu não ouvi você desenvolver essa figura, mas os filmes são muito alegóricos, me parece, né? A imagem da cobra sobre um aparelho de som, né, sei lá o quê, é muito alegórica, no sentido aí que é uma... E a tradição alegórica, ela no campo das artes, você sabe melhor do que eu, né, é uma tradição política muito forte, né, que
em grande parte, se contrapõe ao realismo, que, por sua vez, eu acho que não tem nada a ver com naturalismo. São coisas muito diferentes, e as três podem falar de política, né? Podem falar do político. Né? Então, é mais nesse sentido, quer dizer, qual que é o lugar da alegoria nesses filmes? A velha e boa alegoria, né? No sentido, se você percebe, enfim, e qual a potência dessa alegoria no cinema do Arthur Omar. Eu fiz, né, perguntas simples, tranquilas, respondidas bem, né? Mas eu queria, acho que a gente pode abrir para mais, pelo menos mais duas, e já faz em bloco, pode ser? Pode. Então, vamos lá. Quem? Ninguém? Por favor. Eu não vou assim, me esforçar para fazer assim, conexões com o que o Marcos falou, para deixar um pouco mais solto, até porque eu fui fazendo umas anotações e não tenho assim, uma ideia muito fechada. Mas, sobre essa questão, primeiro, né, no caso teu, Cristiane, da questão do filme político, né, e do filme biográfico, né, porque esse é o teu caminho, o teu percurso. Você falou de alguns filmes, né, não sei, eu acredito que você tenha outros ainda, talvez, muito mais. Né? E me chamou a atenção o seguinte, pelo menos até onde eu vou, né, dado que eu também tenho algum trabalho por aí, tenho, enfim, me debruçado um pouco sobre isso, a questão da morte é vital, ou seja, todos esses biografados foram mortos pela ditadura. Então, isso é uma marca muito forte, né? Você mesmo citou a questão do Marighella, né, que vai ter seu terceiro momento agora com Wagner Moura, né, teve com Silvio Tendler, teve com Aster Grismund, enfim, e terá com ele. E você tem o Lamarca com Sérgio Rezende, você tem os Anjos com Sérgio Rezende, enfim, não vou enumerar, o Batismo de Sangue, Fretito, enfim. Então, essa é uma marca muito forte, e eu acho até que você tem até coisas, até você elaborou mais coisas sobre isso, mas eu acho que não sei, eu acho que esse é um ponto que é fundamental, a questão da morte. Para além de outras questões, essa questão do trauma, como você falou, o Marcos falou. Então, eu acho que esse é um ponto que eu acho que ele é interessante, já que você está fazendo esse grande painel, você analisou isso, de tentar falar sobre isso, e que acontece tanto no documentário quanto na ficção. Né? Embora eu acho que no documentário ele tem, por exemplo, um filme sobre o Escobar, o Escobar está vivo, não é o caso, enfim, tem outros também. Exatamente. Então, mas eu acho que essa questão me chama a atenção. E sobre essa questão do que você trouxe sobre o filme político, diferente do filme político dos anos 60, dos anos 70, da própria tradição do filme político do cinema, não do cinema brasileiro, mas, né, pensando aqui com a presença da Maria Rosário, da questão do cinema italiano, nesse momento também, né, importante, me veio a lembrança daquele texto do Ismael dos anos 90, da força, da questão do gênero, do retorno ao cinema de gênero a partir dos anos 80, né, que ele analisa, quer dizer, já do final de 70, com o Lúcio Flávio e com a História Oficial, no caso argentino. Né? Ou seja, que eu acho que é um ponto também que é importante, ou seja, quando você fala, né, na questão de uma narrativa convencional, de uma narrativa, enfim, e que você, inclusive, matizou muito mais do que eu estou fazendo aqui, só estou para seguir um pouco o que eu quero falar. Mas eu acho que tem essa marca também, tem essa busca do público, né? O que é um universo absolutamente distinto, e aí, pensando no que a Rosane trouxe, né, através do cinema do Arthur Omar, né, é um cinema de outra natureza. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental, que a gente poderia pensar até o seguinte: nós estamos diante de filmes políticos. Né? A Rosane está discutindo essa questão, só que está discutindo por uma outra via, de um trabalho de um cineasta que... E aí eu queria fazer, não é uma pergunta, eu estou pensando assim, tentando juntar, e como a gente está trabalhando todos aqui, muita gente aqui com essa temática, tentando pensar junto. Que eu fiquei pensando, quer dizer, toda essa questão do cinema do Arthur Omar, onde ele está dentro, né, do seu trabalho, que é um trabalho experimental, que sempre foi e continua sendo, nessa questão da identidade, trazendo a questão que o Marcos falou agora da alegoria, onde essa questão da identidade está presente, mas dentro de uma perspectiva experimental que, nos anos 80, ela já não tem seus nomes clássicos, né? Você não tem aí Glauber, você não tem os nomes clássicos que, de alguma maneira, dialogaram com a ditadura no seu cinema,
né, na forma alegórica, se a gente pensar em Terra em Trânsito, o próprio cinema marginal. Então, você tem no Arthur Omar, num momento onde essa questão da volta ao gênero ela está mais presente, mas no cinema que fala sobre a questão desse momento, sobre a ditadura, ela vem de uma outra maneira, né? Ele, digamos, ele é talvez, eu não sei, não vou dizer que seja um único, não é, né? Mas eu acho que isso é uma marca curiosa, até talvez porque vocês duas estejam falando sobre juntas nesse mesmo momento. Eu achei interessante chamar a atenção para essa questão da identidade brasileira, mas numa narrativa fragmentada, numa perspectiva mais autoral e menos vinculada a um cinema de mercado, de gênero, que já é um processo que vem e que vai se afirmando, evidentemente, com todas as nuances. Nem tudo é o cinema de gênero dentro do universo da Cristiane, né? Mas, enfim, é só um comentário, não sei. Era isso. Rosana, pensando um pouco no que a Mônica colocou, eu estava me perguntando, porque, afinal, você citou uma série de teóricos do cinema, você citou uma teórica de artes visuais, né? Se também não seria o caso de investigar um pouco mais o trabalho que foi feito nas artes visuais, né? Porque, digamos, você tem, sobretudo na década de 70, início dos anos 80, você tem toda uma série de artistas que vão trabalhar essa questão. Então, eu acho que o Arthur Omar provavelmente até herdeiro disso, né? Eu estou pensando um pouco, sei lá, nos trabalhos do Antônio Henrique Amaral, mesmo certos trabalhos mais conceituais da Regina Silveira, e também os primeiros trabalhos dos videoartistas, né, tipo a Sônia Andrade. Então, eu não sei se também não seria interessante para você pesquisar por esse lado, né? Quer dizer, então, aquilo que a Mônica colocou, dele romper com esses parâmetros, digamos assim, de um cinema político consagrado, mas acho que isso tem também muito a ver com o fato dele estar ligado também digamos, às artes visuais, né, de alguma forma, onde essas questões foram bastante colocadas de forma alegórica, né? Porque tanto você teve, naquela época, em alguns trabalhos, um registro mais, digamos assim, realista, mas também tinha muito trabalho, digamos assim, usando as novas linguagens. Então, vejo um pouco o Arthur Omar como herdeiro também desse outro lado, né? Uma coisa, acho que deveria dar uma dimensão melhor, até para esse aspecto político, né, da obra dele, porque todos esses trabalhos desses artistas das artes visuais foram muito marcados por uma posição, né, contra a ditadura, nesse caso. Bom, então eu vou começar com a questão do Marcos, que é ligada à ideia da alegoria enquanto uma tradição política forte no cinema brasileiro, né? E, de fato, eu acho que dá para pensar e discutir os filmes dele por esse viés, né? Então, eu gostaria primeiro de esclarecer assim, como é que eu entendo a questão, né? Eu acho que, além dos textos já consagrados do Ismael Xavier, que fala da alegoria como um traço do cinema brasileiro moderno, e no livro dele, Alegorias do Subdesenvolvimento, ele fala de um percurso que vai da alegoria no plano do conteúdo, da história que está sendo contada, até uma alegoria que invade o dado formal, né, que vai justamente desembocar em filmes fragmentários, com narrativa não teleológica, e que daí a alegoria deixa de ser um assunto no qual você pode ver por questões, vamos dizer assim, iconográficas, né, que se consegue identificar nos elementos pelo conjunto de metáforas representado dentro do filme. Mas, para além já, né, desse embasamento nos estudos do Ismael, tem um autor que me ajuda muito a pensar a questão da alegoria, e ele trabalha bem claramente a partir da noção de alegoria do Benjamin, que ele desenvolve na sua tese lá de 25, o drama barroco alemão,
assim, praticamente decupando o conceito de alegoria do Benjamin em 4 pontos, né, 4 ações, né. Primeiro, a ideia de retirar um elemento do seu contexto de origem. Segundo, juntar esse elemento com outros elementos de outros contextos, e essa junção provoca novos sentidos. Terceiro, ele fala de uma melancolia do produtor ao executar tal ação, né, de deslocar um fragmento de contexto, juntar com outros elementos e gerar novos sentidos. E quarto, ele entra no âmbito da recepção, pensando na visão de história do receptor, quando ele vê essa junção de elementos, de fragmentos, de contextos diversos, juntos, né, e como isso problematiza essa visão de história do receptor. Quando o Peter Burger faz essa enumeração desses 4 elementos que ele percebe no conceito de alegoria do Benjamin, se a gente pegar só os 2 primeiros, a ideia de retirar um elemento de um determinado contexto e, em segundo lugar, juntá-lo com outros elementos para provocar novos sentidos, aí ele desenvolve, né, o Peter Burger, o conceito de montagem, de colagem no âmbito das artes de vanguarda. E aí ele vai dizer que o princípio da arte de vanguarda é alegórico no dado formal. Então, pegando essa explicação que eu acho, assim, eu considero clara, né, do Peter Burger, se a gente pensar as produções do cinema brasileiro moderno que lidam com essa montagem fragmentária, como é o caso do Arthur Omar, ele já é alegórico na origem, na questão da sua estrutura formal. Se a gente for ver aí no âmbito do conteúdo ainda que tipo de elementos ele está juntando, a gente pode pensar que ele direciona a possíveis leituras políticas, né, e problematizadoras da história, porque ele é bastante irônico, ele usa muitos elementos que são remissões a momentos passados da história ou questões bem do seu tempo presente, como é no caso do inspetor, né? Então, é um viés, né, que poderia ser assim, vou analisar os filmes do Arthur Omar pelo dado alegórico, mas, para mim, ele é um dado tão de saída, tão de base, né, que eu não pensei em trazê-lo como um ponto de discussão, porque talvez eu esteja enganado, né, mas, para mim, a própria estrutura da montagem dos filmes dele já é alegórica, né, como um dado de base. Não sei se foi satisfatório que eu te respondi, mas, enfim, vou para a questão da Mônica. Interessante que, quando você coloca desses nomes clássicos, já, né, ao debater a questão da identidade brasileira, por um viés até de problematização, e quando você estava falando, eu fiquei lembrando de um texto do Ismail também, né, citando ele de novo aqui, só que agora é um texto sobre o Tricitrópico, de 74, no qual ele, inclusive, ele intitula o texto O Avesso do Brasil, ou Um Avesso do Brasil, né, justamente está falando do Brasil. E ele coloca essa produção de 74 do Arthur Omar como uma espécie de desdobramento depois do cinema, do Glauber, do cinema marginal, que ele não é nem um cinema novo, nem um cinema marginal, mas ele vem trazer uma continuidade. Isso já em 74. E eu acho que os filmes dele, de 74 até esses de 88, eles têm muita coerência em termos de estrutura. Todos os que eu vi, né? Tem alguns que eu não consegui localizar, não consegui assistir ainda. Mas o Congo, o Tricitrópico, Tesouro da Juventude, Vocês, esses 3 que eu elenquei há pouco, assim, eles têm uma estrutura de montagem e de... acho que talvez com exceção do Tesouro da Juventude, que não traz muito... Eu não consegui perceber muito conteúdo político, né, porque ele chega a ser quase abstrato. Mas, nos outros, ele está lidando com essa característica que torna, né, um cineasta autoral, né, e a gente consegue ver uma coerência nas propostas fílmicas dele, assim, entre si, né, e que... não deixa de ser uma espécie de desdobramento a partir desse cinema político dos anos 60, né, e comecinho dos 70. E se ele tem essa herança, né, ele vem nesse desdobramento, eu também concordo, Maria Rosária, que vale a pena investigar os materiais de videoarte da época, porque tem muitos artistas, e essa é a questão justamente que está nesse material da Lígia Canonge, que eu disse que ela publicou em 81, ela está justamente discutindo um cinema de artista, e vendo quais artistas brasileiros estão usando do audiovisual como material, né, para questionar os suportes tradicionais, para aquela ideia de desmaterialização, né, da arte, e ela justamente situa o Arthur Omar dentre esse conjunto. Só que ele vem,
nesse momento ainda, a produção dele é muito mais no âmbito do cinema. Ele está trabalhando com 35 milímetros e está apresentando filmes como documentários, nos quais ele desconstrói a linguagem do documentário. E é a partir dos anos 80 que ele vai começar a ter mais produções no campo profissional das artes plásticas, por assim dizer, né? Com exposição de fotografia, com instalações. Até na última Socine que eu participei, acho que estava a Mônica, né, na mediação da mesa, eu falei justamente de uma instalação que ele fez no Rio, em 92, Silêncios do Brasil, que eu acabei fazendo algumas pontes com o filme, no qual o som é o assunto também, né, porque a exposição sonora era Silêncios do Brasil, mas ele lidou só com sons, não tinha nada visual que não fosse o próprio espaço arquitetônico. Mas isso é posterior a esse texto da Lígia, né? Nesse momento, quando ela apresenta essa ideia de cinema experimental do Omar, no qual ela aproxima do que seria um cinema de artista, ela tá buscando essa aproximação, porque é uma época que a gente vê muito nos textos teóricos sobre o audiovisual uma preocupação também com a identidade das linguagens. Se é cinema, se é videoarte, se é o quê, se é videoinstalação. E ela, no texto, eu gosto do texto, é de 81, porque ela está propondo justamente que os limites não podem ser colocados assim, né? Porque justamente essa experimentação dos suportes audiovisuais está mostrando que não há uma barreira, um limite entre esses campos, né? E na fala de hoje eu não trouxe exemplos desses artistas. A Lígia Pape, por exemplo, é uma artista plástica que trabalhou muito com o audiovisual, né? Tem o Arthur Barrio também, né? Tem uma série de trabalhos, mas eu não trouxe até por uma questão de recorte, assim, mas Anabela Geiger, exatamente. Uhum. Isso. Vou tentar responder um pouco o Marcos, né? Eu acho que tem uma coisa importante que você colocou e que eu vejo como um ponto crucial hoje para a gente que está pesquisando as questões da ditadura, que tem uma grande transformação acontecendo, né? E algo muito importante, né, e que está sendo sinalizado nos filmes, que está sendo sinalizado, né, na própria sociedade civil, né, como o tema está sendo trabalhado, né? Então, eu concordo com você, eu não sei mais se é história oficial, memória hegemônica, né? Eu acho que essas questões... Por isso que eu trouxe até o exemplo do filme da Zuzu, né, que eu acho que o sentido daquela cena, na época que o filme saiu, era um. E o sentido dessa mesma cena hoje, a Zuzu indo lá conversar com Lamarca, ele é outro e dentro de um contexto de uma análise fílmica totalmente diferenciado, né? Então, isso eu realmente concordo com você, né? E que tem, eu acho, ainda... Né? E isso está nitidamente se transformando, esse esvaziamento, né, que é colocado aí por essa figura do torturador, e que tudo fica muito problematizado, né? E que são essas relações muito complexas da nossa sociedade brasileira, né? De, ao mesmo tempo, também as pessoas não terem nenhum constrangimento de dizer que foram torturadores, né, mas que, dentro das artes, tem um outro lugar, né, que esse lugar não pode ser referendado, admitido. Então, por isso que o Boyce, para mim, é um filme muito emblemático dentro desse contexto, porque ele trabalha muito bem com essa ironia e com essa sutileza, né, de dizer, não, o cara é nome de rua em São Paulo, ou, né, as pessoas não sabem, né, do passado dele, ele continua sendo bonzinho, e etc., etc. Né? Então, e isso eu acho que tem esse contexto das cinematografias, né? Por exemplo, você até falou, quando a gente dá o exemplo do Holocausto, você fala monstruosidade, etc. Mas o cinema alemão recente faz um movimento parecido, né? O Carrasco, que é bonzinho, por exemplo. Né? Os carrascos também amam. É algo que aparece, né, no filme alemão recente, né, de uma cinematografia mais contemporânea. Né? Então, acho que tem essas sutilezas e é esse, digamos assim, essa ligação que me interessa, né? Entre como você trabalhar a cinematografia no conjunto com essa história, né, sociocultural daquilo que está acontecendo. Né? A questão do tabu você me pegou, acho que hoje é mais tabu do que trauma, talvez, né? Mas acho que tem que ser pensado mesmo, né? Porque o que acaba acontecendo muitas vezes é que, por exemplo, no filme da Flávia, quando ela traz a relação do pai dela com as drogas ou com o desencanto, né? Eu vi vários comentários do tipo, não precisava colocar as drogas.
Né? É o tabu. Né? Para que colocou isso? Né? Ou, por exemplo, a gente fez uma exibição do filme lá na PUC, e, de repente, tinha umas senhorinhas falando, eu achei que fosse alguém da família dela, porque a Flávia é gaúcha, né? E aí, quando eu vi, não era. Saiu, aí eu vi que as senhorinhas foram falar com ela. Na verdade, era a pessoa que tinha cuidado do nazista lá, né, da casa que o pai... Então, e a senhora só falava assim para ela, viu? Olha só o que você mostra, o seu pai era um drogado, né? Assim, algo nessa instância, né? Que aí é o esvaziamento e é o tabu. Né? Então, isso eu concordo plenamente. Acho que a gente tem que agora pensar, né, se é memória hegemônica, que não é mais história oficial, com certeza. Né? Acho que talvez não seja mais, mas que tem alguma coisa que ainda a gente dá conta dessa... enfim, né, disso que está institucionalizado, internalizado em todos nós, né, que foi contado pela história durante muito tempo. Né? Em relação à Mônica, né, concordo. Quando eu comecei a pensar na ideia do filme político, né, e que eu fui exatamente correr atrás das definições do gênero, né, que foi um pouco que eu mostrei aqui hoje rapidamente. Né? Assim, o que é a definição do filme de gênero, as suas variações, etc. E eu me peguei com isso, com essa indagação, porque eu não tive a mesma indagação, por exemplo, ao falar do filme biográfico. Né? Tá, ok, vou trabalhar com uma ideia do que é o filme biográfico, mas o filme biográfico não me colocava tantas questões em relação ao próprio gênero, do que dessa modificação do gênero e dessa mutação que o gênero estava tendo, quanto o filme político. Né? E que aí cai nessas definições que um pouco a gente está discutindo. Isso é filme político? O Dr. Urmai é filme político. Né? O que instância a gente legitima como filme político? Né? Porque vocês já devem ter ouvido muitas pessoas dizer, mas esses filmes brasileiros aí não são filmes políticos, entendeu? Pelo contrário. Né? Então, do que estamos falando, em última instância? Né? Do que são esses filmes? Né? E aí acho assim, né? Tanto que tem a propriedade do texto do Ismail, né? De que volta, e acho que hoje isso está muito forte. Né? A gente vê aí, por exemplo, alguns gêneros, né, estão ressurgindo, né, com uma força muito grande, né? E eu acho que entre eles, talvez no nosso cinema, essa ideia do que vem a ser, né, ou talvez para nós, o que é essa ideia do que a gente tem como um filme político. Né? E que eu acho que está distante, não que o filme do Omar não seja, obviamente é político, mas tem uma outra, como a Mônica falou, que é o público, que está procurando o público, e que não deixa de ser também uma forma de um certo filme político. E acho, sem dúvida, a questão da morte é crucial como figura, mas eu vejo ela muito atrelada também com algo que eu falei aqui, que aparece muito nos filmes, que é a culpa de quem sobreviveu. Né? Então, assim, eu acho que essa culpa é algo que é de uma dimensão, assim, para gerações também seguintes, né, para os filhos, né, dos militantes, né, que eu acho que é avassaladora. Exatamente. Sem dúvida a morte. Mas talvez de todos a morte seja o mais duro de falar. Né? E por isso que mesmo que ainda a gente fale de alguns, né, o Escobar está aí, mas era alguém que também se negava a falar. Né? A própria Sandra, mãe da Flávia, era alguém que também se negou a falar durante muito tempo. Né? O próprio Jean-Marc não fala mais. Né? Então, assim, era alguém que se manifestava num determinado momento e que hoje não se manifesta mais. Né? Então, a gente tem essas variadas formas, né? Sem dúvida, é a figura mais difícil de ser tratada, até porque eu também não consigo muito desvincular ela dessa culpa da sobrevivência. Né? Então, acho que é um pouco isso. Assim. Então, eu não sei quem fez pergunta, desculpa. Mônica e Marcos, foi isso? E a Maria Rosália? De comentar uma coisa que eu acho que é interessante, essa figura do torturador, né? Porque eu não sei se eu estou muito viciada
por um trabalho que eu fiz sempre mais com televisão, mas o torturador é um pouco o mascaramento de quem é o agente disso. Ou seja, o vilão, ele é que personaliza isso. Ele faz o contraponto do herói. Então, a figura do torturador nesse conjunto de filmes, porque esse conjunto, né, quando você puxa para o biográfico, como você mesmo falou agora, você já tem outros, são conjuntos diferentes. Né? Essa questão que você trouxe agora da culpa, ela vai estar mais no universo, inclusive de filmes inclusive mais recentes. Né? Agora, a figura do torturador, sobretudo na ficção, ela é o contraponto. Né? Ela é que faz a oposição entre o militante que será assassinado. Essa coisa da morte é muito a morte pelo assassinato, né? Não é uma morte natural, né? Ou pelo suicídio. Ela deixa de ser social e ela passa a ser individualizada naquele personagem que é o torturador. Ele é o mal, não é o Estado, né? Não é o todo, é ele. Né? Ele é uma figura. Um pouco o Boyle se aparece nessa figura encarnada do mal, né? Mesmo que ele tente mostrar no filme que ele pertence a uma conexão, né? Mas tem uma questão dúbia que traz ali no filme, por exemplo, dele ser um cara desestruturado, né? Que é o que acaba um pouco aparecendo na ficção. Né? É uma figura meio desestruturada, assim, meio arrogante, né? Muitas vezes até são os mesmos atores na ficção que encenam o torturador ou o policial, e etc. Né? Então, tem esse papel de individualizar bem nessa ideia mesmo de oposição, né? De contraponto. Enfim, Fernando tem uma pergunta e depois a Maria Rosária. Oi, Fernando. Enfim, a pergunta na verdade veio para a Cristiane, retomando também algumas coisas que já foram faladas pelo Marcos e pela Mônica, porque você usou a noção de realismo cidadão, certo? Enfim, eu confesso que eu fiquei um pouco confuso. Eu queria que você falasse mais um pouco dessa noção, mas pensando também no que o Marcos colocou a respeito de um cinema que acaba reiterando, enfim, certa memória, e também do que a Mônica colocou de um cinema que também está dentro de certas convenções de gênero. Pensando nesse tema, enfim, nessa ideia de convenções, então, um cinema que está dentro de certas convenções, que reitera convenções de memória, e aí a memória da resistência, enfim, heróica talvez seja a principal matriz, e também convenções do gênero cinematográfico mesmo, que também estão sendo reiteradas, e aí que você pudesse expor melhor a sua ideia de realismo cidadão, o que significa esse cidadão aposto ao realismo, pensando nessas reiterações de certas convenções de memória e de gênero também. Não sei se eu fui claro. Não, estava só lembrando, uma vez que a gente falou do torturador na ficção, que talvez um dos raros exemplos mais ambíguos seja o teatral, que é O Milagre na Cela, do Jorge Andrade, do qual depois o Oswaldo fez A Freira e a Tortura. Né? Então, lá a questão do que seja bem o torturador, acho que é colocada de uma forma bastante polêmica, a meu ver, pouco convincente em todo caso. Mas, às vezes, pode servir um pouco de contraponto, quase essa figura estereotipada que nós temos do torturador, pelo menos na ficção cinematográfica brasileira. E para a Rosane, antes, quer dizer, não tinha nada a ver com o que foi colocado antes, mas enquanto eu estava vendo o trecho que você mostrou do Arthur Omar, eu acho que quando a câmera adentra a igreja, aquele canto, eu não sei se chamaria de gregoriano ou pseudo-gregoriano, porque, na verdade, ele é uma paródia do canto gregoriano. Né? É alguma coisa que nos remete ao canto gregoriano, mas não é o canto gregoriano em si. Nem pela letra e nem pelo ritmo, porque quando a câmera vai se aproximar daquela tela em que nós estamos vendo o vídeo da outra artista, pelo menos a sensação que eu tive, que o ritmo do canto é ditado pelo ritmo da música que vem do outro trabalho. Então, acho que é
é uma questão que até vem enriquecer um pouco mais o trabalho do Arthur nesse sentido, né? Porque, sei lá, acho que aquilo que você vê como uma espécie de sacrilégio, né, que ele leva adiante, eu acho que toca até uma outra questão nossa, muitas vezes, essa recusa do sincretismo, né? Quer dizer, de como conciliar, remetendo um pouco à fala também do guerrilheiro, de como conciliar até visões conflitantes dentro do país, né? Seria mais nesse sentido. Então, Fernando, essa ideia do realismo cidadão, tá, é um texto do De Broglie, que está num livro que chama Revolte, Revolution, que é um livro editado pelo Pompidou, que tem uma coletânea de vários artigos, enfim, né, onde se trabalha exatamente essa questão do que vem a ser esse cinema revolucionário. Tá? É a temática do livro. É um livro bem legal, um livro grossão, daqueles editados pelo Pompidou e tal. Né? E essa ideia do realismo cidadão, para ele também é um diretor, né, que fez cinema militante, digamos assim. Né? E o realismo cidadão, na verdade, ele vai trazer essa ideia de um filme, digamos assim, que vai poder abarcar esse contexto familiar, o íntimo, não mais só essa ideia mais dogmática que tinha desse cinema, né, dos anos 70, 60, que estava ali no limite do gênero entre o filme político e o filme militante, né, e depois o filme de intervenção. Né? O que ele vem a dizer é que esse cinema político atual ele trabalha com esse realismo, né, no sentido que ele pode trazer essas questões mais da ordem íntima, do subjetivo, menos ligadas aos dogmas, essa ideia do que aqui no Brasil a gente convenciona chamar, no meu entender, do politicamente correto. Né? Assim, eu não posso, né? E que um pouco eu acho que o nosso cinema reproduz, né, de muitas vezes não trazer, não mostrar essa ambiguidade, né, que já não é mais o cinema, como a Maria Rosário colocou aqui, essa ambiguidade do torturador. Né? A gente não vê isso, como se a gente não fosse autorizado, né, a mostrar isso ainda nos nossos filmes. Né? Então, a gente dá conta desse realismo que tem que ter uma função, entre aspas, né, que é ser mais informativo. Né? Então, por exemplo, muitos dos nossos filmes, aí, tanto ficção quanto documentário, tem narrador. Né? Ou tem uma voz off, ou tem um cartão explicativo. Né? Tem sempre uma data para situar a pessoa como se ele fosse um total desinformado do tempo histórico. Né? E quando não tem, né, por exemplo, o Vlado, que é um filme que às vezes eu trabalho em aula, os alunos assim, né, que estão acabando de entrar na faculdade, eles dizem: professora, eu não entendi a cronologia do filme. Ele fica perdido, né? Como se não tivesse, né, uma explicação ali para ele, né, até de quem são aquelas pessoas todas. Né? Então, num certo sentido, o nosso cinema ele tem esse lado ainda muito informativo, né, que é o que passa nesse realismo cidadão. Né? E o que tem em todas essas questões e nesses julgamentos que a gente coloca de como fazer essa representação, né? Que está no cerne, eu acho, dessa ideia de representação e do própria questão do que vem a ser o filme de gênero, ou, enfim, esses limites entre o filme de gênero. Acho que é meio por aí. Ficou mais claro agora? Então, Maria Rosário, eu acho que a expressão pseudo-gregoriano poderia servir, mas como base de música que tem ali, que já tem na montagem uma junção de elementos. Nos créditos, há a identificação de um grupo inglês de canto gregoriano, que é quem está executando aquela canção. Eu não lembro agora o nome do grupo, mas vendo no final do filme, a gente identifica ali, que ele, né, coloca tudo que ele usou de material nos créditos. Então, há um grupo, só que um grupo agora, final do século XX, que está colocando isso na indústria cultural, gravando, claro, não é de fato aquele canto gregoriano original. Mas o que ele faz no filme, que interfere, inclusive, nessa questão rítmica que se diz, é que, logo que inicia o canto,
Mas logo ele começa a inserir outros elementos musicais, que é um bumbo e uma percussão, que vão dando aquele ritmo que vai associando a uma música carnavalesca, e também a ideia do ritmo de candomblé, que depois, quando a música gregoriana ou pseudo-gregoriana diminui de volume, aquilo vem a primeiro plano e, no fim, é a música do próprio filme da Vera Figueiredo, né? Mas assim, a passagem de qual elemento está mesclado é muito sutil, né? Então já tem ali uma junção. Por isso essa questão que se identificou desse ritmo é bem interessante. Eu acho que essa expressão que você usou agora do sacrílego, que eu usei mais para falar do outro filme, nessa cena, eu não comentei na hora que estava falando, mas eu acho que tem uma postura bem sacrílega dele, de colocar aquela televisão do lado do altar, em plenos anos 80, uma época que... Por exemplo, eu lembro de quando eu era aluna, né, na escola, a gente tinha que fazer redação. Um dos assuntos, antes de ter internet em todos os lares, era os riscos da televisão, a televisão invadindo os lares, a televisão nociva e tal. E daí ele coloca a televisão no altar, né, e com esses elementos sincréticos. Então, tem um dado de sacrilégio aí também bem presente. Eu tenho uma pergunta para a Cristiane. Não é, na verdade, uma pergunta, mas é assim, se você consegue, nessa perspectiva do filme biográfico, identificar grandes linhas no que diz respeito a essa produção sobre o período militar. É óbvio que é possível perceber, porque você tem desde uma proposta de esvaziamento biográfico, digamos assim, de uma não biografia, que eu acho que é Os Dias com Ele. É uma não biografia, né, do Escobar. Se você não conhece o Escobar, pelo filme você continua sem saber o que ele foi, a não ser por aquilo que ele tenta indicar, enfim. Então tem uma dimensão que está ligada, obviamente, a uma discussão sobre o indivíduo, o lugar dele na história, ou não o lugar dele na história, enfim, que eu acho que é anterior aos filmes que se ocupam da ditadura, porque o Passaporte Húngaro, acho que já da Kogit já coloca isso, né? Essa questão da identidade, dessa busca, não está lá, mas isso é uma questão que está presente. Ao mesmo tempo, você tem os filmes biográficos mais tradicionais, até nessa perspectiva, mesmo que abordem outras figuras, talvez não tão assim idealizadas, como é o caso do Boylensen, mas do ponto de vista da estrutura, se estrutura com um filme biográfico que passa todas as informações, tem lá uma história, começo, meio e fim, e você consegue apreender, não é, todos os dados daquela trajetória individual como uma lição exemplar, não no bom sentido, né, mas no sentido, enfim, de compreensão de um contexto mais amplo. Então, enfim, queria te ouvir um pouco sobre isso. E a Rosane, eu queria que você situasse um pouco esse trabalho dentro de uma pesquisa mais geral sobre Arthur Omar que você está fazendo. Se você está se ocupando desses filmes em particular, ou se isso diz respeito a uma parte de uma pesquisa mais ampla, e qual pesquisa seria essa? Enfim, acho que tem algumas linhas, sim, que dão para perceber nesses filmes biográficos, né? Tem aquele filme que é super elogioso, né? Assim, que coloca o cara como é o filme do Silvio, eu acho, né? Que o cara é um mito, é um filme homenagem, enfim, né? Acho que muitas vezes é difícil rotular numa coisa só. Acho que tem uma linha ali entre os filmes biográficos que as coisas já se misturam bastante, né? Mesmo nesse filme um pouco mais elogioso, né, que tem um pouco também o Vlado, mas já tem também uma ideia ali de uma busca de uma investigação, que seria uma segunda categoria, né? Eu tentar investigar dados, traços, filme de traços quase, né? Saber o que exatamente aconteceu, onde a pessoa estava, como era, em que lugar vivia e etc. Né? E tem um outro lado que eu acho que é esse de um acerto de contas, né? De uma reparação, que também é uma outra, são outros filmes que a gente consegue perceber,
né? E acho que, sim, essa ideia de uma não biografia é algo importante, né? O filme da Petra, por exemplo, né? O Helena, para mim, também é um pouco por aí, né? Uma questão assim, né? Eu e a minha irmã, e como é que, né, isso se passa, né? O filme da Lúcia, ali também do irmão, agora pensando nos irmãos, né? Eu acho que acaba tendo um pouco isso, né? Nessa linha tênue, talvez, de uma não biografia, né? Seja uma questão a ser realmente pensada, que eu ainda não pensei, né? Mas acho que as fronteiras são muito tênues, assim, né? Claro que algumas mais claras do que você percebe desse íntimo, né? Mas elas são muito tênues entre essa ideia dessa mistura entre o elogio e uma busca, né? Acho que a reparação é o que fica um pouco menos, mas o elogio e a busca é algo bem forte, assim. Seriam as figuras maiores para mim. Bom, bem no início da fala, eu comentei de um interesse inicial na obra do Arthur Omar por um viés de pesquisa no qual eu estava mais interessada em ver articulações entre cinema e artes visuais, né, no Brasil, nesse contexto, anos 70 e 80. Mas, se for pensar num âmbito mais amplo ainda, né, um projeto de pesquisa mais amplo que eu tenho, que tem me guiado e que tem guiado as minhas orientações e tal, é o que diz respeito às interrelações entre arte, história e ficção, né, num sentido bem amplo mesmo, pensando a ficção como um modo de organização do nosso olhar sobre o mundo, nossa possibilidade de entender algo que a gente chama de real, mas que a gente nunca sabe bem o que é, né? Então, um autor de base que eu mencionei antes, que é o Jacques Rancière, ele tem uma frase que eu gosto muito, uso muito, que é a afirmação de que o real precisa ser ficcionado para ser pensado. É uma frase do texto que ele publicou no livro A Partilha do Sensível, é um conjunto de 5 entrevistas feitas com ele, e essa é uma resposta a uma questão na qual indagam a ele sobre o caráter ficcional da história, né? Então, o título é Se a História é Ficção, dos Modos de Ficção. Aí ele vai trabalhar com a ideia de ficção, não no sentido de falso ou de mentira, ao contrário, com a ideia de possibilidade de estruturar o nosso pensamento, a nossa forma de entendimento do mundo, do meio em que a gente vive, né? Então, essa, sim, é a base mais ampla, mais abrangente. Mas aí, a aproximação com o Arthur Omar, vendo os trabalhos dele, principalmente os na área do audiovisual, né? Eu até apresentei trabalho em Campinas e publiquei textos sobre instalação também, mas os que eu tenho me debruçado mais são os filmes. E esses filmes nos quais ele tensiona a linguagem, né, do documentário e buscando ver articulação com o seu tempo presente, tanto nessas discussões que dizem respeito à experimentação da linguagem audiovisual, mas também no que diz respeito a como ele está se posicionando, como é que, por meio desses filmes, ele está expondo uma forma de pensar o seu tempo presente, né? O Brasil, o lugar onde ele vive, o contexto de época, né, no âmbito social, político, identitário. Isso. Então, acho que é isso. Eu queria agradecer muito a presença das duas novamente, não é? Acho que foi bastante proveitoso, e agradecer a presença de vocês que compareceram e assistiram. Tá? Muito obrigado.